Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Matheus Borges e em conjunto com meu grupo composto por Félix Jossan, Sara de Souza, Ana Beatriz e Victoria Cavalcante, apresentaremos o trabalho intitulado Erosão do Solo. Nós somos discente do curso de Engenharia Florestal da UFRA Campus Paraupebas e esse trabalho diz respeito à disciplina de conservação do solo. De início, eu estarei conceituando a erosão e apresentando alguns dos principais tipos que ocorrem, e em seguida meus colegas estarão apresentando as principais causas da erosão, as principais consequências, alguns dos fatores que afetam a erosão e as principais formas de controle e prevenção. Conceito de erosão. A erosão em si, ela tem vários conceitos e definições, então eu escolhi um desses para apresentar. E esse conceito, ele é de Fernandes, 2011, na página 17. Fernandes, ele define a erosão de uma forma geral como um termo que representa um conjunto de ações, e esse conjunto de ações ele inclui o desprendimento ou a desagregação, o arraste ou o transporte e a deposição das partículas do solo causada por agentes erosivos. E alguns desses agentes podem ser o gelo, o vento, a gravidade e a água. E logo abaixo a gente tem algumas imagens que representam alguns tipos de erosão que serão mais esclarecidos no próximo slide. Tipos de erosão. Os tipos de erosão também são vários, então eu não quis trazer todos, eu escolhi alguns. E dentre eles nós temos a erosão fluvial, que como o nome já diz é a erosão causada pela água das chuvas, está apresentada aqui na imagem A. A erosão fluvial ela ocorre porque quando a água da chuva cai em um solo e esse solo tem um certo declive, a tendência dessa água é escorrer para o ponto mais baixo desse solo. E quando essa água escorre, ela acaba levando consigo o solo que está mais desagregado ou solto. E o que a gente tem como resultado é o que a gente vê aqui na imagem A, que são solos emburacados. A erosão fluvial é a erosão ocasionada pela água de rios ou lagos. E essa erosão ela ocorre porque quando a água do rio, principalmente quando o rio está cheio, a água desses rios se choca contra as paredes do lago com mais força e acaba desprendendo esse solo que cai no rio. A gente consegue ver aqui na imagem B. A erosão oceânica ou marinha é no mesmo sentido da erosão fluvial, a diferença é que ocorre no oceano, mas ocorre da mesma forma à medida que a água vai se chocando contra a parede do mar. Esse solo da parede vai se desprendendo e vai ocasionando essa erosão. Temos ainda a erosão glacial, que é no mesmo sentido da erosão fluvial oceânico-marinha, está aqui representado na imagem A. A diferença é que, ao invés de solo, a gente tem o gelo que se desprende da geleira. Mas é no mesmo sentido, à medida que a água vai se chocando contra essa geleira, e vai provocando derretimento, alguns fragmentos vão se desprendendo. A erosão eólica é a erosão ocasionada pelo vento. A gente consegue ver aqui na imagem B que essa rocha ela foi praticamente esculpida pelo vento. Isso ocorre porque o vento vai tirando as partículas de pouco em pouco até formar isso que a gente está vendo na imagem B. Essa é a erosão eólica. E temos também a erosão antrópica, que, como o nome já diz também, é a erosão ocasionada por nós, seres humanos, pelo homem. E na imagem C a gente consegue ver que essas casas estão praticamente caindo, isso é um perigo. E isso ocorre porque todos nós estamos cientes que quando a gente tira a vegetação de um solo, esse solo ele fica mais propenso a sofrer erosão, uma vez que ele não tem mais as raízes das árvores para poder manter aquela estrutura do solo.
Bom dia, meu nome é Félix Jossan e eu vou estar dando continuidade ao seminário falando sobre as causas da erosão no solo. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre os agentes erosivos e os potencializadores dessa erosão. Na classe Agentes Erosivos, eu dividi em 3 categorias: natural, humano e misto. Na primeira categoria, que é natural, ela significa que os agentes erosivos são elementos da natureza, que pode ser a água, o vento ou a gravidade. Na segunda categoria, que eu coloquei como humana, que são as ações antrópicas. E como o nome sugere, é a intervenção humana nesse solo que vai provocar a erosão ou potencializar ela. Já na última categoria, que é a mista, eu coloquei como químico somente. Isso quer dizer que nessa categoria significa que houve uma mudança química no solo de forma a danificar sua consistência e facilitar a erosão. Eu coloquei misto porque pode ser tanto causado de forma natural quanto de forma humana. Uma forma natural é, por exemplo, o intemperismo, que pode causar esse desgaste no solo, ou ações humanas, que são muito evidentes, por exemplo, em lavouras, que são utilizadas grandes quantidades de agrotóxicos ou de defensivos agrícolas. Isso acaba, no próprio solo, muda a sua conformação química, ou pode ser carregado pelos rios e ser depositado em outros lugares que também vai danificar o solo. Além dos agentes erosivos, também tem os potencializadores, que são a supressão vegetal, a inconsistência do solo e a inatividade biológica. Dentro desses 3 fatores, o que eu considero mais importante é a supressão da vegetação, pois a partir dela vai desencadear ou potencializar as outras 2, que são a inconsistência do solo e a inatividade biológica. Por exemplo, em uma área que vai ser suprimida a vegetação para instalar, por exemplo, uma ação mineradora, uma vez que essa vegetação é removida, vai arrancar as raízes, que já provoca a inconsistência do solo, e uma vez arrancadas essas raízes, as árvores, quer dizer, vai também provocar uma inatividade biológica, porque ali não vai ter mais matéria orgânica ou humus para os agentes biológicos do solo agirem. E isso tudo somado vai acarretar numa inconsistência do solo e deixando ele mais suscetível à erosão. Dando continuidade à apresentação, eu vou explanar agora sobre os principais agentes erosivos. Dentro de cada classe que eu apresentei anteriormente, eu escolhi um agente de cada uma para representar o grupo, pois eu considero esses agentes os mais expressivos e os mais significativos como um todo. Dentro dos agentes naturais, eu escolhi a água, que pode provocar erosão por meio de sulcos ou embate. Os sulcos consistem no arraste de água por canais. Como vocês podem ver nessa imagem mais à esquerda, nesse terreno exposto e amarronzado, essas fissuras acumulam água e essa acumulação de água ganha força o suficiente para arrancar as partículas mais superficiais do solo, e isso é caracterizado como uma erosão. O embate, por sua vez, consiste no impacto da gota de chuva sobre o solo. O impacto da gota de chuva pode ser forte o suficiente para desagregar as partículas ou colóides superficiais do solo e lançá-los ao ar. Os mais leves serão carregados pelo vento ou mesmo serão associados ao vapor de água presente na atmosfera. Se isso não acontecer, o impacto pode ser suficiente para desassociar os colóides do solo e fragmentá-los. Uma vez fragmentados, eles têm menos poder de atrito e podem ser arrastados pelo curso da água. E isso, de novo, caracteriza um efeito da erosão. Já nos agentes antrópicos, eu escolhi a urbanização desordenada como o principal agente erosivo proveniente de uma ação antrópica. Com o crescimento populacional, é necessário abrir novas áreas. E para abrir essas novas áreas significa remover a vegetação através de máquinas. E isso
por si só, já caracteriza um potencializador da erosão. Mas, além disso, também há possivelmente a alteração nos cursos do rio ou remoção da mata ciliar. A alteração do curso do rio pode provocar assorreamento, que é o arraste de partículas do solo para o fundo do rio. E isso é caracterizado como erosão também. E a remoção da mata ciliar também pode provocar assorreamento, mas a remoção da vegetação por si só já é um potencializador da erosão do solo. Bom dia, gente. Meu nome é Sara de Souza Cardoso. É um prazer estar apresentando aqui de novo para vocês. Eu vou falar um pouco sobre as consequências da erosão para a agricultura e o meio ambiente. Então, como vai ser mencionado por um dos meus colegas, mas desde já vou me adiantar, porque essa informação é necessária para que haja um entendimento melhor da parte de vocês, é que as práticas agrícolas inadequadas, elas são responsáveis, em grande parte, pelo processo de erosão. Ou seja, ela contribui para a perda de solo e baixa produtividade. Como vocês podem ver aí na ilustração do lado, o esqueminha, aí tem erosão, que consequentemente vai haver uma baixa produtividade agrícola, que consequentemente vai haver menos cobertura do solo, menos matéria orgânica e degradação física, química e biológica do solo. Então, a gente sabe, e é de nosso conhecimento, que para a gente ter uma cultura saudável, uma cultura que produza bem e dê lucro para a gente precisa de um solo saudável. A gente precisa que aquele solo ele esteja adequado para aquele cultivo. Adequado tanto fisicamente, quimicamente e biologicamente. Então, tendo um desequilíbrio em ambas as partes, a produtividade não vai ser tão alta como poderia ser. Acho que vai ser muito baixa. Então, a erosão também causa efeitos diretos na produtividade. Então, nessa causa direta da produtividade, vai haver, consequentemente, prejuízos ao meio ambiente. Por quê? A terra transportada pelas enxurradas provoca vários danos na qualidade da água. Como assim? Essa enxurrada que vai transportar todo o material que tiver pela frente dele. Vai carregar toda a matéria. E esse sedimento, ele vai ser depositado em riachos, lagos, rios, que consequentemente vai trazer malefícios para esses reservatórios. Por quê? Para esses rios também, lagos, porque os leitos dos rios, eles ficaram mais rasos, fazendo com que a água perca sua oxigenação, que o nome desse processo é o assoreamento, se eu não me engano, que também pode provocar a inundação. Então, é bastante preciso a gente estar ligado, e estar atento a esses processos de erosão, porque não é brincadeira. Bom, próximo. A perda da camada. A gente já falou sobre isso, que é um prejuízo imenso perder a camada do nosso solo. Porque o escoamento superficial, como eu já falei, da água, carrega a camada superior do solo. Então, a perda dessa camada, a gente sabe que vai haver uma redução da fertilidade do nosso solo. Por que vai haver essa redução? Conforme o solo ele se torna mais denso e fino, fica menos penetrável às raízes, tornando difícil das raízes desses vegetais penetrar no solo. Então, a raiz da nossa planta, ela precisa penetrar no solo para retirar os nutrientes e tudo que ela precisa nutricional dali. Então, sem essa profundidade de solo, não tem como ela fazer isso. Então, fica meio impossível. Reduz também a capacidade do solo reter água e tornar disponível as plantas. Então, essa redução é muito prejudicial. Como é que a nossa planta vai viver sem água? Porque a gente sabe que a água ela é necessária para os processos fotossintéticos da planta.
Então, não tem como. Também, os nutrientes para as plantas são levados com as partículas dos solos erodidas. A gente sabe, é do nosso conhecimento que a planta, as nossas plantas, ela precisa ser suprida nutricionalmente. Então, ela precisa dos macros e dos micronutrientes para que os processos fisiológicos dela ocorram. Então, tem umas plantas que vão querer mais potássio, outras que vão querer mais magnésio. Então, tem todo esse esquema. E então, é bastante importante ter os nutrientes necessários ali para a planta, para que ela possa se desenvolver melhor e possa dar produtividade, que a gente possa produzir e ganhar em cima disso. Então, é bastante sério esse escoamento superficial de água e essa perda de camada do solo, porque seriamente ele reduz a fertilidade do solo. Próximo, degradação do solo agrícola. Eu estava lendo um escritor, né? E ele fala sobre o que seria, ele meio que adequa esse termo para a gente ter um entendimento melhor do que seria essa degradação agrícola. Onde ele fala que é o declínio da produtividade ou necessidade crescente do aporte de nutrientes para manter a produtividade. Ou seja, então, vai haver uma baixa produtividade. Isso. Perdão, eu buguei aqui. Então, os subsolos, quando os subsolos geralmente contêm menos nutrientes do que as camadas superiores, vai ser necessário a utilização de fertilizantes, né, para suprir aquilo ali que a planta não estava conseguindo pegar no solo. Aí vai colocar o fertilizante. Mas sabendo a gente que você vai gastar dinheiro, além da sua produtividade estar baixa, ainda você vai gastar dinheiro com fertilizantes. Sendo que esses fertilizantes, eles vão prejudicar o nosso solo e vai prejudicar em excesso também, né, a planta. E sem se falar que a adição somente desses fertilizantes não pode compensar todos os nutrientes que se perderam quando houve o processo de erosão naquele solo. Então, não tem como pensar. Então, assim, o que devia estar ali para suprir a necessidade da nossa planta não vai estar. O solo não vai conseguir manter por muito tempo a água ali para a planta. Não vai haver o nutriente necessário. A matéria orgânica não vai ter ali, porque a gente sabe que a nossa matéria orgânica ela é essencial assim para ter um equilíbrio no nosso solo. Então, não vai haver nada disso. Então, é bom a gente ter esse entendimento. Então, vamos passar para o próximo slide. Continuando aqui. Aí, aqui tem o assoreamento e a contaminação de corpos hídricos, que eu já falei, que quando há o depósito de sedimentos, vai haver uma contaminação desses mananciais. A destruição da fauna e da flora vai ser prejudicial também, porque vai haver a contaminação, que é extremamente danoso. Aqui do lado, vocês podem ver que tem um esquema, né? Erosão, baixa produtividade. Aí tem a degradação do solo, enchentes, assoreamento de mananciais, poluição de mananciais. Então, é isso, gente. Eu só queria enfatizar, né? Que o arrastamento, ele pode cobrir porções de terrenos férteis, e sepultá-los com materiais áridos, né, que fica péssimo para o plantio. E aí, né, dificultação da luz solar, a turbidez das águas, né, dificultar a ação da luz solar na realização da fotossíntese para a purificação e oxidação das águas, que eu já repeti essa informação. Então é isso, eu agradeço a atenção de todos, espero ter alcançado o meu objetivo. Tem muita coisa ainda para ser falada, mas eu tenho questão dos minutos. Obrigado. Muito obrigada.
Bom dia, gente. Meu nome é Vitória e eu vou falar sobre os fatores que afetam a erosão do solo. O clima, ele afeta os processos erosivos devido à disposição de índices pluviométricos, temperatura, quantidade de ventos e incidência solar, porque esses fatores somados, eles podem intensificar ou diminuir a erosão de determinada área. O principal fator climático relacionado à erosão é a chuva, porque a chuva ela tem a força para fazer a desagregação das partículas desse solo e o transporte através do escoamento das enxurradas. Contudo, a mesma intensidade de chuva ela pode levar a diferentes situações erosivas. Isso vai depender muito dos outros fatores que afetam essa erosão. Os dois aspectos mais importantes, assim, são a quantidade e a duração da chuva. Porque quanto maior a chuva, mais intenso tende a ser o escoamento. E a duração que deve sempre ser acompanhada aí o dado de intensidade pluviométrica. Mas, além desses dois fatores, a frequência entre os eventos de chuva é fundamental para fazer a avaliação do processo erosivo. Assim, de forma geral, intervalos mais curtos tendem a manter o solo mais úmido e diminuir a taxa de infiltração. O impacto da gota, seu tamanho, e a enxurrada são fundamentais na compreensão da energia cinética, que gera o trabalho como fator causador da erosão. O relevo, ele também é um fator de erosão. Em áreas planas, há o predomínio de sedimentação trazida pela erosão, ou seja, áreas mais altas estão mais sujeitas às erosões. O aumento de declividade do terreno acentua a velocidade do escoamento hídrico. Quanto mais longa a distância percorrida pela enxurrada, sob declive, maior pode ser a erosão. Um exemplo que eu posso usar para vocês entenderem melhor é o efeito bola de neve. Com o aumento da velocidade, vai ocorrendo as perdas do solo ao longo de uma distância com diferença de nível. Geralmente, na medida em que dobra o comprimento da superfície percorrida pela enxurrada, dobra-se também a erosão. Tem também o formato da encosta. Paisagens côncavas, por exemplo, apresentam predomínio de erosão em sulcos. Erosão por monocultura. A vegetação é o principal fator de proteção do solo em sistemas naturais, porque a presença intensa de árvores e plantas, ela contribui para que as erosões ocorram com menor intensidade, já que a cobertura vegetal, ela protege o solo, diminuindo eventuais desgastes naturais. Ela atua na captação da água das chuvas e na sua distribuição no perfil do solo, abastecendo os lençóis e dando à bacia hidrográfica o balanço equilibrado dos fluxos da água. E também gera matéria orgânica, que incrementa a agregação do solo. A erosão também pode acontecer por causa de um manejo inadequado do solo. Porque assim, manejar a cobertura do solo é o fator preventivo mais eficiente. Ao passar de ecossistema para agroecossistema, é natural que maiores perdas aconteçam, mas em alguns casos pode até se assemelhar ou melhorar a fertilidade do solo e frear o processo de assoreamento e poluição dos cursos de água, controlando a erosão. Mas o manejo inadequado da cobertura do solo o predispõe ao impacto das gotas das chuvas, que resultam em um aumento da erosão. Esses são fatores que
impeliram ao desenvolvimento do sistema de plantio direto e similares. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz Monteiro e eu irei abordar um pouco sobre ações que podemos fazer para a reorganização do escoamento superficial e o controle da erosão. Uma das principais estruturas usadas é o terraço. Ela é uma estrutura conservacionista composta por um camalhão e um canal, como mostra aqui na imagem à direita. São construídos transversalmente em relação ao declive do terreno, com espaçamento calculado adequadamente de acordo com a declividade, o tipo de solo, o uso e o manejo do solo. O terraceamento ele promove uma redução na velocidade do escoamento e maior infiltração da água no solo. Além disso, eles permitem que haja a deposição de material erodido e transportado pela água da chuva, reduzindo as perdas de solo agrícola e o assoreamento de corpos de água. Esse tipo de barreira tem diferentes adaptações dependendo das características da área onde serão utilizados. Uma outra técnica é os canais escoadouros. Eles possibilitam a coleta do excesso de água e a contenção da erosão, impedindo a formação de ravinas e vossorocas. Eles são canais de drenagem superficiais, geralmente estabilizados por uma vegetação nativa ou implantada. Normalmente, aproveita-se da depressão natural do terreno, sendo construídos com formas e declives convenientes com secção trapezoidal ou parabólica. Esses canais eles não devem ser usados para o escoamento de fluxo contínuo, pois isso afeta o desenvolvimento vegetal, o que compromete a estabilidade do canal. A vegetação que for usada deve suportar as variações de temperaturas locais, longos períodos de seca e não pode ser afetada por submersões periódicas. Algumas espécies de gramíneas apresentam bons resultados para o revestimento de canais escoadouros. Podem ser a grama forquilha, Paspalum notatum, a grama missoneira, Asonopus jesuíticus, a grama tapete, Asonopus affinis e dentre outros. Tem vários outros tipos de graminhas que podem ser utilizadas nesse tipo de técnica. O valenteamento é outra técnica conservacionista utilizada especificamente em pastagens. É muito semelhante à prática da cobertura de sulcos, porém as valetas apresentam cerca de 50 a 60 centímetros de largura, como de profundidade. É utilizado para sua execução os sulcadores especiais, são chamados de valenteadeiras. Algumas das vantagens dessas técnicas são a praticidade e o menor custo, a eficiência no controle de processos erosivos e o pequeno revolvimento do solo, podendo ser utilizadas mesmo em terrenos de antigas derrubadas. Porém, tem como desvantagem o fator de serem estreitas e fundas, o que dificulta a movimentação de máquinas e animais, além de que o revolvimento do solo aumenta consideravelmente a ocorrência de ervas daninhas. A prática de sulcos em nivos é mecanizada, sendo bastante utilizada no controle de erosão em pastagens. Essa técnica ela tem algumas vantagens sobre as técnicas de valenteamento e o terraceamento, principalmente pelo fato de os sulcos serem colocados mais próximos uns dos outros, distribuindo melhor a água pelo terreno. Esses sulcos são pequenos, rasos e estreitos, dispostos em níveis. Já o sistema de banquetas individuais, ele consiste em patamares construídos, geralmente em formato circular ou elíptico e utilizados para plantio individual de árvores ou arbustos. Ele tem como finalidade reduzir a erosão e o arraste de fertilizantes e partículas sólidas, além de manter a umidade para as culturas. Eles facilitam a operação de poda, colheita e fertilização, aumentando os rendimentos do produtor. Essa técnica é utilizada principalmente para culturas perenes de porte arbustivo ou arbóreo, plantadas em declividade até 50%.
Devido ao corte necessário para a construção da banqueta, essa prática se limita apenas a solos profundos. Terraplanagem. A terraplanagem ela pode ser usada quando a vossoroca apresenta pequenas dimensões e o agricultor possui condições materiais, né, porque tem um custo muito elevado para fazer a terraplanagem. A vantagem dela é que os resultados são obtidos em menor tempo. No caso de vossorocas grandes, a solução é paralisar sua atividade e lentamente forçar o preenchimento com sedimentos e colonização por espécies vegetais nativas ou implantadas. Os muros de gabiões são paredes formadas por caixas de pedras construídas em formato quadrado, nos quais os fragmentos de rocha são envolvidos por uma malha de arame. Há a possibilidade de se compor gabiões intercalando estacas vivas às pedras. Após a brotação e o desenvolvimento do material vegetal, caso você faça com estacas vivas, ocorrerá um enraizamento das estacas e, consequentemente, o ancoramento das estruturas no talude ou barranco ou na encosta, né? O que oferecerá maior resistência da estrutura à ação dos processos erosivos. A vegetação, desta forma, ela irá funcionar como um contraforte para o suporte da parede. Também existem os tipos de barreiras físicas, que podem ser cultivo em contorno, que são técnicas de caráter mecânico-vegetativo e apresentam-se como barreiras parciais que não modificam a topografia do local e funcionam como bloqueios ao ar livre do escoamento de água concentrada das enxurradas. Os cordões de vegetação permanentes, eles são formados por faixas em contorno intercaladas à escultura principal, mantidas com plantas perenes. As paliçadas, faixas e barreiras são barreiras que impedem o aprofundamento de sulcos e estabilizam o perfil longitudinal do solo e contribuem para a retenção de sedimentos. E o muro de contenção é uma técnica de caráter mecânico adequadas para impedir que se produzam movimentos em massa derrubadas e é bastante utilizado em projetos para estabilização de áreas instáveis. A prevenção. Para a prevenção, é bom ter um terreno com cobertura vegetal, pois é essencial, na verdade, né? Sabendo-se que o solo sem cobertura vegetal é muito mais vulnerável à erosão. Um bom manejo do solo para não acontecer a compactação, né? Também diminuir o uso de arado, porque deixa o solo mais fragilizado e solto, né? Que pode ser facilmente carregado, levado pela água ou pelo vento. A preservação e conservação de matas de galeria, que além de recuperar áreas degradadas de matas ciliares, a cobertura vegetal contribui para impedir a passagem da enxurrada que provoca erosão. E por fim, ter um solo bem drenado. Sem a drenagem adequada, a chuva forte pode levar uma camada inteira do solo. Bom, eu tentei ser breve, né, porque existem várias formas de controle à erosão, várias maneiras. Eu tentei focar mais nos mais utilizados hoje em dia. E é isso, espero ter atingido o objetivo do trabalho e muito obrigada pela atenção.